Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá para nossa última aula que ficou, que é a aula sobre pomadas. E aí vocês vão ver que aqui vai englobar um pouco de tudo que a gente já vem falando, tá? Isso porque existem duas classificações, né? Ou duas definições que nós temos de pomada. Uma mais antiga e a outra mais nova. Então, aqui contempla as duas abordagens. A primeira que a gente tinha era o bem mais tradicional, tá? Que era isso, que era uma preparação semi-sólida destinada à aplicação externa na pele ou mucosa. Ou seja, tudo que a gente viu aqui em semi-sólido entraria como pomada. E aí foi se atualizando, foi se separando em cremes e tudo mais. E hoje a mais conhecida é uma forma farmacêutica semi-sólida, polimérica ou oleaginosa viscosa. Tá? Então a gente separou ela um pouco das demais. Tá? Ainda aqui, vocês vão ver que existem os quatro tipos, que são as semissólidas. Aí, hidrocarbonetos, que entra bem mais nessa parte da pomada, como a gente conhece mesmo essa parte oleaginosa. Os processos de absorção irremovíveis em água, que entra aqui as nossas emulsões. As solúveis em água, que vai ser os nossos géis e as nossas pomadas de polietileno glicol, que também entra aqui na fase aquosa. Então, vocês vão ver que vai abordar um pouco de tudo. Então, já ajuda bastante com uma grande revisão. Por isso que também deixo lá por último. Tá? Então, a farmacopeia brasileira, em 2019, ela vai definir a pomada como a forma farmacêutica semidissólida para aplicação na pele ou em membranas mucosas, consciente da solução ou dispersão de um ou mais princípios ativos em baixas proporções em uma base adequadamente não aquosa. Tá? Então, eu tenho minhas bases, elas podem ser hidrossolúvel ou hidrofóbicas. Então, para ser pomada, ela vai entrar como hidrofóbicas, não pode se dissolver em água, em situação oleaginosa. Tá? E o nosso fármaco, ele pode estar tanto dissolvido quanto disperso, tá? Dando as nossas propriedades biofarmacêuticas. E a gente vai ver depois essa questão de dissolvido, disperso, solução, solúvel, emulsão, a gente vai retomar, tá? Com relação a isso, tem todas as nossas bases que a gente tem aqui. Vocês vão ver que as principais são todas oleaginosas, né? Então, pomada branca, pomada amarela, lanolina, próprio éter, monoetileno glicol, óleo vegetal, vaselina, e assim por diante. Essa entra nas características das pomadas atuais, da base oleosas. Tá? Algumas definições que eu venho falando lá desde as primeiras aulas. O que é o emoliente? Então, a principal definição para o emoliente, ela vai amaciar a nossa pele, tá? Dar emoliência à nossa pele. Ela pode ser algo protetor, onde ela vai proteger, então ela vai fazer um filme sobre a pele que vai nos proteger. Ela pode ser oclusivo, onde ela promove a retenção da água, formando uma barreira. Então, ela vai fazer essa barreira, realmente oleaginosa, impedindo que a água evapore, né? Então, uma vez que eu faço essa camada oleosa sobre a pele, a nossa água não consegue evaporar. E as umectantes, é o contrário, é ela que vai absorver a água do ambiente. Então, eu tenho que ter propriedades higroscópicas, ou seja, propriedades substâncias que absorvem a nossa água do ambiente. Tá? São quatro coisas importantes. Então, as nossas pomadas propriamente ditas. Tá? Quais são as principais propriedades que a gente tem nessas pomadas? Algumas, os clássicos de sempre, tem que ser estável química e fisicamente, não reativa, compatível com o fármaco que a gente tem, livre de odor desagradável, ninguém quer ficar fedido usando uma pomada, não ser tóxico, não sensibilizante, não irritante, ser agradável tanto na hora de passar, esteticamente, e permanecer, aí tem uma coisa que é específica, né? Permanecer em contato com a pele até a remoção requerida e remover com facilidade. Isso diferencia um pouco de outros que a gente tem, como eu havia comentado em sala de aula.
as nossas emoções, nossos gestos, ele cria algo agradável na pele, porque ele some. As nossas pomadas, por ser base oleosa, ele tende a ficar mais na nossa pele, consequentemente eu vou ter uma absorção a longo prazo maior, tá? Então, esse contato é maior, fazendo com que eu tenha essa absorção do meu princípio ativo melhor, tá? Então, as nossas classificações, tá? A gente coloca ela em algumas características. A primeira são as bases, que a gente tem, para ver que cada uma vai ter uma propriedade que a gente vai ver ao longo. E com relação aos nossos pontos de vista terapêuticos, eu posso ter uma pomada só de recobrimento, que seriam aquelas aonde simplesmente vai criar uma proteção para nossa pele, certo? As bases de recobrimento. As pomadas curativas, ela vai estar ali só atuando na parte superficial da pele, e posso ter minhas pomadas de adsorção, que é aquelas que vão ser absorvidas nas camadas mais internas da nossa pele. Tá? E aí ela separa em 3 tipos, que é a epiderme, né, que vai só na parte mais superior da nossa pele. A endotérmica chega na epiderme, que nós temos, mas não chega na corrente sanguínea. E as diatérmicas são aquelas que têm relação sistêmica, ou seja, chega em todo o nosso organismo. Tá? O modo de incorporação da pomada é um tipo de classificação, onde eu posso ter uma suspensão, uma emulsão e uma solução. Eu espero que você até aqui você deve ter sabido a diferença. Então vamos lá. Solução, aquela que realmente vai dissolver na minha base, tá? Ele se mistura na nossa base e tem propriedades parecidas. As nossas emulsões é aquela que vai formar microgotículas de uma coisa na outra. E a suspensão é quando eu tenho sólidos finamente divididos, separados ali na nossa base. Agora, a composição da nossa base, ela pode ser oleaginosa, que são as bases, as pomadas que a gente realmente conhece. As de adsorção, então ela pode ser aí as derivadas de vanolina, que a gente vai ver alguns, né, junto com os surfactantes, as emulsantes, água em óleo, eu tenho mais óleo do que água. As de adsorção removíveis com água, que é a emulsão óleo em água, tá? E as bases hidrossolúveis, que a gente vai ver que são os nossos géis, e as bases de PEG, tá? Então, as bases, as pomadas, quando a gente coloca propriamente dita, são untuosas e preparadas com exigentes gordurosos, entra aqui mais nessa parte oleaginosa. Okay? O que vai interferir na absorção? Aqui que a gente vem falando sempre. Não muda nada, né? A concentração do meu princípio ativo, o pH, que pode mudar a estrutura do nosso princípio ativo, o produto, como ele está solubilizado, o veículo, se é um veículo que vai ajudar a absorção ou não, e o nosso coeficiente de partição, se ele dissolve mais em água ou em óleo. Tá? Para selecionar a melhor base, vai depender da liberação, da velocidade de liberação do meu ativo, se a absorção é desejada ou se é algo superficial, a oclusão da pele, se eu preciso proteger essa pele, criar um filme, estabilização, não adianta eu colocar um princípio ativo ótimo numa base sensacional, mas que eles não se interligam, tá? As propriedades físico-químicas e os aspectos dermatológicos, né? Ninguém quer usar algo quando passa na pele fica com uma sensação ruim. O que vai fazer a penetrabilidade profundânea, ou seja, quais são os fatores que vão depender das nossas moléculas, que são coeficiente de partição, coeficiente de solubilização, solubilidade, peso molecular, tudo depende dessa permeabilidade. Agora, fatores extrínsecos de fora, né? Temperatura, a fisiologia, onde vai ser aplicado, tipo de pele, se é uma pele espessa, uma pele fina, se vai ter massagem, se eu vou simplesmente aplicar de qualquer jeito, tá? O que eu tenho de interessante, nossos fatores positivos aí? O poder oclusivo, certo? Quando a gente passa as
pomadas propriamente dita, tá? Então, elas aumentam a cedência do mesmo para a pele, então fica mais retidos, tá? Posso colocar promotores de absorção, que vão fazer ela absorver mais rápido. Algumas substâncias higroscópicas, que vai aumentar a água ali presente também, facilita a absorção do princípio ativo nas camadas da pele, tá? Então, vamos lá. Vamos para as nossas bases propriamente ditas, né? Nossas pomadas. Então, o que eu tenho? São as nossas bases hidrocarmenetas ou oleaginosas, tá? E aquilo lá, quando a gente vai na farmácia, você vai comprar água, você pode pedir ou na fase de creme ou de pomada, né? Creme, como a gente já discutiu em sala, ela é mais gostosa no tato, enquanto a pomada fica mais oleosa. Então, as principais características, ela não contém água nenhuma. Ela pode ter, se tiver uma certa quantidade de lanolina, eu posso ter um pouquinho de água, não muito, nada de questão, nada de específico, tá? As principais composições são as nossas vaselinas, podemos ser natural ou artificial. A natural são a mistura de hidrocarbonetos, naturalmente, sólidos e líquidos. E a artificial é essa mistura de hidrocarbonetos, aí que a gente vai purificar. Aqui eu tenho alguns exemplos de bases que a gente pode usar, tá? Não vou ficar entrando em detalhe de qual óleo, qual cera que nós temos, acho desnecessário, tá? Só frisar aqui que as bases de triglicerídeos são as nossas mais utilizadas que nós temos, tá? Aqui mais algumas bases que nós temos, cetiol, siliconas, dimetilsulfox. No mesmo esquema, não vamos ficar endoidando em cada uma delas. Então, vamos para as nossas propriedades aí das nossas pomadas. Principais vantagens: baixo custo, não reativo, não irritante, e as propriedades que já se incluem no estrutura dele, que são emolientes, protetoras e oclusivas. E uma das vantagens também é a principal desvantagem, tá? A vantagem é que elas não são laváveis com água. Elas permanecem na pele e mantêm os fármacos incorporados. Mas também é uma desvantagem, tá? Por quê? Tem pouca aceitação pelo paciente, não são fáceis de tirar com água nem sabão, de preferência usar óleo mineral, tá? Então, é uma vantagem que aí, né, acaba criando uma desvantagem também. Com relação às nossas bases de absorção, tá? Que aí entra boa parte das coisas que a gente já viu aí na vida. Nas bases de absorção, eu separo em duas, tá? A primeira que é a mistura de hidrocarbonetos com agente emulsificante, vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Ou as emulsões água e óleo, que também a gente já vem falando lá atrás, que é quando eu tenho água, pouca quantidade de água em uma grande quantidade de óleo, tá? Que é, por exemplo, o cold cream que a gente já fez em laboratório, tá? As nossas bases de absorção, tá? As amidas, eu tenho uma quantidade significativa pequena de água, mas eu tenho, tá? Mais fácil de aplicar, porque eu tenho essa certa quantidade de água e assim por diante, tá? Já as emulsões têm um pouco mais de água, então fica mais fácil de aplicar, mas mesmo assim é mais difícil de tirar. As bases água e óleo. Nas bases removíveis em água, são as emulsões óleo em água, que tem maior quantidade de água. Consequentemente, eu consigo remover ela com água, como já vem falado. Posso pôr até um pouco de álcool delas. São mais leves, são mais fluídas, só que ela não causa essa propriedade emoliente tão fácil na nossa pele, inclusive. Consequentemente, vai ser difícil o nosso princípio ativo absorver tão facilmente. Só que elas são muito mais aderidas para um paciente, né? Que são os nossos cremes tradicionais aí, tá? As bases hidrossolúveis são as pomadas de polietilenglicol. Também é o mesmo esquema do gel, ele vai criar um processo ali que vai praticamente gelificar a nossa água, deixando ela uma viscosidade maior.
consequentemente, elas são solúveis em água, facilmente removíveis e não deixam oleosa. Tá? Então, aqui, ó, elas são hidrofílicas, elevam higroscopicidade, e assim por diante. O mesmo princípio do gel. Tá? Então, as nossas pomadas propriamente ditas são hidrofóbicas, né, lipofílicas, as absorventes de água, que têm hidrocarbonetos e um pouquinho de tensoativos, e as hidrofílicas, que são os polietilenglicóis. Coloquei aqui uma tabela dessas principais características. Então, as de hidrocarbonetos são as pomadas propriamente ditas. Quais são as principais características, tá, que nós temos quando a gente usa? A absorção anidro, então eu tenho hidrocarbonetos mais um pouco de surfactante, tá? A diferença entre um e outro aqui pode ter um pouquinho de água, tá? O que não pode ter em outros, tá? Mas as características são muito parecidas das outras. As nossas emulsões, água em óleo e emulsão óleo em água, então são características aqui de todos, quando a gente usa. As nossas solúveis em água, que são as PEGs, né, as pomadas de polietilenglicol, a gente pode ter buscado, raramente a gente usa. E os nossos géis, as características, como eu estou falando. Aqui eu consigo resumir tudo que a gente viu até então. Processo de manipulação, muito parecido com o que a gente viu. Se eu tenho um pó, eu tenho que reduzir ele facilmente. Para trabalhar com pomadas, como elas são muito oleosas, a gente vai utilizar ou sacos plásticos, algo que depois a lavagem das vidrarias são muito difíceis, tá? A gente às vezes usa diluição geométrica, então vai sempre diminuindo a sua concentração para facilitar a homogeneidade, tá? E aqui outras coisas que a gente já viu, se vai fazer emulsão, as temperaturas têm que ser parecidas ou da água um pouco maior, tá? Se eu precisar incorporar um princípio ativo, a gente deixa na fase líquida e não na fase semissólida. A gente vai ver ao longo aí, tá? Então, a incorporação de sólidos. Ou a gente faz uma diluição geométrica, que é deixa ela mais concentrada, já depois eu vou diluindo. Dispersão prévia, então eu dissolvo ele na minha base anteriormente, ou em algum outro solúvel. Ou solubilização prévia, se é uma solução ou uma dispersão. Líquidos, eu tenho que tomar cuidado com substâncias termolábeis, ou seja, que evaporem rapidamente, né? E com substâncias que se fundem aí. E a gente usa propileno glicol ou óleo mineral para ajudar a dissolver boa parte dos nossos líquidos também, tá? A preparação, pomada de solução, eu vou dissolver os princípios ativos da nossa base, tá? Se for uma suspensão, eu vou transformar as partículas de pó no mais fino possível, trituradas com um pouco de base para depois colocar em grande quantidade na nossa base. E se for emulsão, mistura os dois à mesma temperatura, joga um sobre o outro. Tá? Presença de conservantes, então ele vai inibir o crescimento microbiano que nós temos, correto? Já devemos falar isso há muito tempo. Alguns exemplos aqui de bases, né? Oleaginosa seria a cera branca, a vaselina e a parafina. Absorção anido, então, vaselina, cera e nossos tensoativos aqui, tá? Que a gente vai utilizar. Em óleo, então, emulsões, isso aqui está mais que cara, a gente sabe pra caramba, vou ficar também em consideração aqui, tá? As emulsões do óleo em água também, atingem a mesma temperatura e assim por diante, tá? Emulsões, mais exemplos de emulsões de óleo em água, então deixa aqui mais para conhecimento. Os nossos exemplos de pomada simples, pomada PEG, que nós temos polietilenglicol, pomadas orobase. Não deu tempo de a gente fazer as pomadas em laboratório, mas vocês sempre fizeram em estágio, correto? Algumas pomadas específicas, com antibióticos, então eu não posso ter água, até porque eu ter água faz com que eu tenha crescimento microbiano,
maior chance, então faz anidras, tá? Coloco alguns tensoativos para melhorar a sua absorção do princípio ativo. Proteção cutânea, são aquelas silicone, então ela vai só utilizada para proteger a nossa pele, tá? Pomadas oftálmicas, tá? Eu preciso de produzir em capelas de fundo laminar, para quê? Ter esterilidade, tá? Ou seja, eu não posso ter nenhuma contaminação, que como a gente já falou, produtos oftálmicos têm relação com a corrente sanguínea, tá? E as vaginais retais, as hidrossolúveis são as preferidas, devido ao ponto de fusão, né? E precisam de um aplicador especial, tá? Mais alguns exemplos aqui de bases e emissões, vou deixando para cada um de vocês pesquisem, consultar e assim por diante. Controle de qualidade. Então, eu tenho que ter algo homogêneo, ou seja, com a mesma quantidade de princípio ativo em tudo, a parte de retenção de água e o quanto de água tem que ser contínuo, pH, consistência, espalhabilidade, quanto ela se espalha, se eu preciso ser estéreo ou não, e a biodisponibilidade que nós temos. Outra coisa que é importante, quando eu preciso de uma pomada para mucosa, o pH é importante, seria nasal, ocular ou vaginal. Cada um tem que manter um pH em relação ao nosso local de aplicação, ok? Então, pomada, se a gente precisa lembrar, sua base oleosa, ele é indicado quando eu preciso criar principalmente uma camada de proteção e resistir melhor a isso. Comparação a outras coisas, em géis, a principal base, parte dela é aquosa, então ela não cria essa barreira que nós temos, porém ela não deixa a pele também oleosa, ela é mais indicada para peles oleosas, tá? E os cremes acaba sendo que é a mistura dos dois, eu tenho a parte aquosa e oleosa, então ele não cria tanta essa camada protetiva igual as pomadas, porém eu consigo absorver bem o nosso princípio ativo ali também, mas é mais indicado, principalmente as emulsões água em óleo para peles secas, enquanto emulsões óleo em água para peles mais oleosas, tá? E a gente finaliza aqui o nosso conteúdo. A gente se encontra mais tarde para tirar as dúvidas. Tchau, tchau.